Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito, muito bem-vindo. Eu fico olhando aqui para a tela para ver se está funcionando tudo, né? Porque eu faço tudo aqui para vocês, que eu que gravo tudo e monto tudo, então às vezes eu gravo e fica sem áudio. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso cantinho Liga da Gramática, a esse espaço dedicado à nossa gramática, dedicado à vida de concurseiro. Hoje, nessa nossa aula semanal, eu sei que eu andei atrasando aí, quem está acompanhando semanalmente. Se você chegou daqui um ano, porque essas aulas vão ficar daqui um ano, 10, 20, sei lá, quanto tempo delas vão ficar aqui. Mas se você está acompanhando periodicamente, você vai ver que eu dei uma atrasada aí na aula semanal, porque eu peguei uma sinusite gravíssima. Fui ao hospital 2 vezes, inclusive. Ainda estou com dificuldade de respiração, não foi nada pulmonar, mas como eu tive muita inflamação, né, na via aérea, respiratória, tô olhando os meninos ali, eles estão brincando, é que eu não consigo, eu vou ver se eu consigo, vou testar, tá? Se eu consigo editar, vou mostrar pra vocês, aguenta aí. Olha aqui, vocês estão me vendo filmar. Isso daqui, ó, é o nosso ambiente, tá vendo? Eu tive que improvisar uma cama ali. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz um play pra eles e tal, mas eles não gostam, eles gostam aqui, ó. Aí eles ficam ali de sacanagem. Não é um casal, são 2 machos, mas coisa de irmão, né? Ó. E eles não estão bravos não, estão brincando. Depois eu mostro pra vocês. É bonitinho? É bonitinho. Então tá. E aí eu fiquei com a gravação um pouco atrasada, mas estou de volta, deu certo. Vocês vão perceber que eu vou dar uma tossida, mas vai funcionar. Eu mudei um pouco a programação, vou colocar o óculos. Eu mudei um pouco a programação que estava prevista, eu tinha até anunciado e tal, e já tinha colocado ali para vocês, que a programação seria o edital da Banca CESP e o que eu preciso estudar. Porque cada edital cobra, é gramática, professora, mas eu não tenho como estudar minha gramática inteira, então a gente estuda o que cai em cada banca. E eu tinha previsto ali colocar banca CESP e banca IBAD, eu acho que tinham me pedido. Mas eu achei, nesse momento, melhor colocar esse daqui, ó. Erros comuns do dia a dia. Porque eu tinha colocado uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu percebi que isso aqui tá tendo muito erro e muita pergunta. Professora, o que eu faço aqui, professora? Então, eu trouxe para vocês. Vamos lá? Erros do dia a dia, minha gente. Olha só, erros comuns, tá? Então, já coloquei um materialzinho aí de vocês. Que é muito comum. A gente escrever, isso aqui vale para redação e vale para sua prova objetiva, tá? Então, tudo que eu colocar aqui são coisas que caem na prova, que a gente erra no nosso dia a dia. Concurseiro não pode errar. Concurseiro está um nível acima. Então, a gente tem que mostrar que está estudando, que está sabendo. Então, para evitar esses erros comuns aí do dia a dia. E aí eu percebo que esses são os erros mais comuns. Então, vamos lá. Olha só. Quando é que eu... E isso serve para prova objetiva, redação e para o seu dia a dia, beleza? Então vamos. Quando é que eu uso o meu... Deixa eu colocar aqui minha caneta. Quando é que eu uso o A e quando é que eu uso A com H? Qual é a diferença deles? Sempre que você tiver relação de tempo, eu vou utilizar o A com H, tá? Olha só. Atuo no setor de enfermagem há 5 anos. Faz 5 anos. Então, sempre que eu tiver uma relação de tempo ou que eu puder substituir por faz, e o faz também vai ficar no singular, ele será um A com H. Por que, professora, que o meu A... Por que, professora, que o meu A e o meu faz ficam no singular? Porque sempre que eu tenho uma relação de tempo, eu vou ter aqui um caso de verbo impessoal. E sempre que eu tiver um verbo impessoal, significa que eu não tenho sujeito. O verbo por si só pratica a ação, em vez de ter um sujeito praticando a ação. Por exemplo, se eu disser assim, eu comi o bolo.
Aí eu analiso. Quem comeu o bolo? Eu, sujeito. Não é o sujeito que está praticando a ação de comer? Sim. Acontece que quando eu tenho o verbo haver, o verbo fazer, até mesmo o verbo ter, no sentido de tempo, olha só, faz ou faz 5 anos, vai ter que mudar porque o faz vai ter que ter um que. Então, vou colocar aqui, ó. Faz 5 anos que trabalho. Há 5 anos trabalho. Oh, meu Deus. Tá? Então, eu tenho aqui. Acontece que, neste caso, eu não tenho como perguntar quem faz. Os anos. Não. Os anos é o complemento. Faz o quê? 5 anos. Quando eu tenho aqui, ó, o verbo fazer e o verbo haver no sentido de tempo, não tem um São Pedro no céu fazendo a roda do tempo girar. Não é isso que acontece. Nós temos aqui um verbo que por si só pratica a ação. Há 5 anos, faz 5 anos. Então aqui, ó, é um verbo impessoal e o verbo impessoal sempre, 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 em todo sempre, ele vai ficar no singular. Beleza? Então, aqui, ó, atuo no setor de enfermagem há 5 anos, com H e não com este A aqui. Tá bom? Então, olha só, comecei no setor de enfermagem há 5 anos atrás. Por que o atrás está errado? Porque quando eu digo o há 5 anos, já significa que é tempo passado. Olha a cereja do bolo. Então, se eu digo há com H, eu já estou me referindo a tempo passado. Certo? Certo. Então, está aqui, ó. Para indicar tempo passado. Olha que bonitinho. O material de vocês está completinho, bem bonitinho, tá? Para indicar tempo passado, eu uso o verbo haver. Agora sim, eu vou limpar, tá, a tela. Agora sim, quando é tempo futuro. Tá, professor? Então, se eu tenho o verbo haver para indicar o tempo passado, o que é que eu indico pro futuro? O daqui a. Aí, se eu tiver este a aqui para indicar futuro, se eu tiver indicando futuro, é este a aqui, sem H. Daqui a 1 hora é meu plantão. Não, daqui a 1 hora. Então, eu vou utilizar-me deste azinho sem crase e sem H. Beleza? Foi? Foi. Este aqui é um outro que cai sempre. Olha só, se você tem banca CESP, se você tem banca FGV e todas as que são derivadas da FGV, por exemplo, IBAD, elas cobram muito este acerca, tá? Então, o acerca, a gente tem várias opções de escrever este acerca. Todos eles, e aqui a gente tem um caso de palavra homófona. Homófona. Então, tem uma palavra homófona. O que é isso? Mesmo, ó, homo é igual, né? Então, igual o som. Então, tem o mesmo som, só que muda a escrita. E quando eu mudo a escrita, eu mudo também o significado dessa palavra. Então, vamos lá. Na reunião, discutiu-se acerca de gastos. Este acerca, quando ele referir-se a sobre, discutiu-se sobre ou referente, tá? Ele vai ser junto. Discutiu-se acerca do assunto, discutiu-se sobre o assunto, discutiu-se referente ao assunto. Então, este acerca é junto. Este acerca aqui
Eu acho que os outros cercas eu coloquei para baixo. Deixa eu só passando aqui para eu ter certeza. Não. Não coloquei. Desculpa aí. Então, opa, passou da tela. Então, quando o meu assunto é sobre ou referente, é junto. E o que a banca sempre faz? Ela vai trazer esta oração aqui para você. Ela vai trazer esta oração aqui para você, mas vai colocar dentro do seu texto este acerca. Então, eu quero que você coloque um asterisco aí no seu material e sempre que você escutar ou ler no seu texto a palavra acerca, observe se está junto ou separado. Se estiver junto, ele tem que estar dizendo sobre. Se ele estiver separado, ele refere-se a cercado. A cerca da vizinha está quebrada. Tá? Então, um cercado. Beleza? Então, a cerca da vizinha quebrou. Ou ele pulou a cerca. Então, este a cerca é de cercado. Beleza? Os outros a gente deixa para depois. A longo prazo e em longo prazo. Esse aqui também vocês erram muito na redação, porque vocês colocam assim, ó, o projeto é a longo prazo ou o projeto é em longo prazo. Qual seria a forma correta? Note, eu tenho uma pergunta implícita. Por isso que eu tenho a opção não, por isso que eu tenho a necessidade de uma forma correta. Porque eu sempre vou ter uma pergunta implícita em que prazo? Em que prazo o projeto vai estar pronto? Em que prazo a casa vai ser terminada? Em que prazo o projeto será concluído? Então eu digo em um curto prazo, em um longo prazo, em um prazo de 10 dias. Então o correto é em longo prazo e não a longo prazo. Porque a resposta para a pergunta é em que prazo? Certo? Não é sempre assim? Quando a gente diz, ai, em um longo prazo. Tá. E aí eu tô pensando, em qual prazo? Não é isso que eu vou perguntar? Em qual prazo? Em um longo prazo e não a longo prazo. Beleza? Então o correto é em longo prazo. Esse aqui é outro que vocês cometem também bastante erro aí no material de vocês, na redação de vocês, ou ou lá na rede social, fazendo uma legenda, quer fazer um charme, jogar um charminho pro boy, ou pra girlfriend, e aí vocês colocam errado. O a partir de não é uma locução de modo preposicionada, tá? Então ela não leva esta crase aqui. E eu tenho a partir sem crase, tá bom? Mesmo porque eu tenho aqui o partir, é um verbo, né? Então não cabe aí, uma crase. Então o correto é a partir. Não se usa crase antes de verbo. Beleza? Foi. Agradecer pela preferência ou agradecer a preferência. Qual desses é o correto? Então, a gente tem a errônea ideia de que cabe uma crase. E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso em pacotes de supermercado, por exemplo, aqueles de pão. Agradecemos a preferência com crase. Não cabe crase, porque o correto desse verbo é quem agradece, agradece a alguém alguma coisa, tá? Então, ó, agradeço a Deus a graça recebida. Então, o meu correto, ou agradeço a Deus pela graça recebida. Mas quando eu agradeço a alguém, eu não agradeço a alguém, eu agradeço a alguém. Então, não cabe aqui os gatos. Escutaram? Então, brinca. Para! Faz menos barulho que eu estou trabalhando. Então, eu tenho aqui, ó, sem crase. Beleza? Sem crase. Então, agradecemos a preferência sem crase.
Eu olhei aqui e falei assim, é melhor eu explicar de novo. Olha só. Ele é um verbo bitransitivo. Então, se eu fosse agradecer, deixa eu dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Se eu fosse agradecer, eu termino de explicar, eu escuto a minha voz falando comigo e penso assim, eu acho que o aluno não entendeu. Se eu fosse colocar assim, ó. Agradeço ao chefe o aumento. Pronto. Beleza? Agora você vai entender claramente. Aqui, ó, quando eu coloco agradecemos a preferência, eu estou agradecendo, é como se fosse agradecer o aumento. Então, agradeço a você, olha. Agradeço ao cliente a preferência. Ah, agora tem certeza que você entendeu. Tá? Então, se eu estivesse agradecendo a alguém, teria crase. Mas eu não estou agradecendo a alguém. Eu estou agradecendo a preferência, pela preferência, né? Só que não uso pela, eu uso o a preferência. Quem agradece, agradece a alguém, algo. Beleza? Agora acho que ficou claro. Então, agradeço ao chefe o aumento. Foi? Esse agora foi. Eu termino de falar e eu falo assim, cara, eu acho que a minha explicação não ficou tão boa. Meu aluno não vai entender. Esse aqui, pelo amor de Deus, sabe quando te dá azia de ver alguma coisa? É esse. Esse aqui me dá uma azia, gente. Quando eu vou... Algum aluno me pede alguma coisa e daí na resposta desse aluno ele põe, ah, tá. Aí ele me escreve assim. Gente, não é assim que escreve o ah, tá. De ah, entendi. Ah, compreendi. Pensa, se você fosse escrever ah, entendi, você ia escrever ah, entendi. Não seria? Ou você escreveria ah, entendi? Todo junto. Você não escreveria assim. Então, esse ah, tá é o ah, está bem. O ah, tá é a redução de ah, está bem. Entendi. Então, aí eu tirei tudo isso aqui e ficou o a, tá. Beleza? Ata, minha gente, é uma fruta, que é uma das famílias da fruta do conde. Ariticum e tem mais um monte que chama assim. Beribá, são todos da mesma família. Beribá, para mim, é a melhor. Tem graviola, todas da mesma família, que é das ananáceas. Anáceas, acho que é alguma coisa assim. Que são as frutas que tem esses gominhos aqui com sementinha. Tá? Então, a ata é uma fruta, ou a ata é um resumo de uma reunião que foi assinada. E não o ah, entendi. É a mesma coisa do assim. Ah, sim. Ó, o ah, sim. Ponto. Entendi. Aí eu resumi tudo isso e ficou só no assim. E aí o que o aluno me manda? Ou o que o aluno escreve lá no Instagram dele? Ele coloca assim. Assim é uma conjunção de conclusão ou uma conjunção de modo, tá? Assim eu escrevi, é o modo. Assim ele vai aprender. Conclusão. Então, eu tenho assim como conjunção de modo ou conjunção de... Não, na verdade, assim não é conjunção de modo. Assim é advérbio de modo ou o assim é conjunção de conclusão. Então, não é assim que escreve assim. O assim a gente escreve deste modo. Ah, sim, entendi. Beleza? A mesma lógica do ah, tá. O aonde e o onde. Eu vou escrever isso, eu vou ensinar isso, eu vou falar disso 1.000.000 de zilhões e de zilhões de vezes. E vocês, meus caros lindos alunos, vão continuar escrevendo errado, não é possível.
O onde, minha gente, vou fazer um espaço aqui. O onde, ele só serve. Eu não vou falar nem da classificação dele, porque ele pode ser um pronome ou ele pode ser um advérbio. Onde? Ele é somente usado para lugar. E esse lugar é um lugar físico. Tá? Então é alguma coisa que existe. Por exemplo, um chão onde se pisa, rua onde se mora, casa onde se mora. É um prédio, é uma estrutura física. Então esse onde serve para isso. Exemplo. E eu sempre uso o mesmo exemplo, mas funciona. Fui ao show onde nem sou fã, mas sempre uso ele. Parece que vem na minha mente o Gustavo Lima. Fui ao show onde o Gustavo Lima cantou. Este onde na sua mente está bem utilizado? O que você acha? Não, porque show não é lugar físico. Professora, tem um monte de gente lá dentro? Não, show é um evento. Reunião, evento, palestra, reunião, acho que reunião eu já falei. Não são lugares, são eventos. E o que é o lugar? Fui ao Teatro Municipal deu zica aqui. Pronto. Fui ao Teatro Municipal. Ô, filho de um corno. Onde, agora sim, Gustavo Lima cantou. Eu ia colocar um negócio aqui no meio, mas não precisa. Fui ao Teatro Municipal, onde? Por quê? Teatro Municipal é lugar físico, onde Gustavo Lima cantou. Mas eu quero usar show, aí eu tenho que colocar, se eu quero deixar a estrutura do jeito que estava, show. Eu vou trocar esse onde por em que, tá? Se não é um lugar físico, o correto é usar em que. Beleza? Então, onde somente para lugar físico, substituição para tudo que não é lugar físico e que eu preciso, ou que na minha mente cabe o onde. Eu uso o em que. Foi? Foi. E o aonde, professora? Então, o aonde eu posso usar? Não. O onde não é um lugar físico? O que você acha na sua mente que é o aonde? O onde continua sendo este mesmo onde aqui. Continua sendo esse onde. Ou um pronome ou um advérbio. Continua sendo isso. O que aconteceu aqui? Aconteceu que na frente dele brotou uma preposição. Nasceu uma preposição aqui. E o que é que eu vou fazer com essa preposição? Por que essa preposição surgiu? Eu saio colocando preposições. Preposições lindas. Vou sair publicando preposições. Não. Preposição é necessário que exista. Alguém chamou uma preposição. Por exemplo, uma coisa que é diferente, ela é diferente de. Então, a palavra diferente chamou a preposição de. E no caso do onde, nós temos uns verbos específicos que vão dizer assim: olha só, eu quero estar em um lugar específico, físico, mas para estar nesse lugar específico eu tenho que me deslocar até lá. Então são verbos que mostram movimento em direção a um lugar físico. Olha que bacana. Deixa eu só. Aí. Então, olha que bacana. Então, eu tenho verbos que vão me direcionar para esse lugar físico. Quais são esses verbos? Levar. Quem leva, leva algo a algum lugar ou a alguém.
Então, levei bolo ao trabalho. Levei bolo aonde? Então, levar. Ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, estou indo a... Opa, estou indo aonde? Vai aonde? Ir. Dirigir. Está dirigindo o seu carro aonde? Na rodovia. Ou em direção a quem? Dirigiu-se ao mercado. Dirigiu-se aonde? Chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, chegou aonde? E o verbo voltar. Tem outros, tá? Mas, de modo geral, só esses daqui que caem em prova. Quem volta, volta aonde? E volta também de. Então, voltar a é quando eu estou indo para algum lugar. E voltar de é quando o meu destino já estou voltando desse lugar. Então, voltar à cidade natal. E voltei da cidade natal. Voltar à cidade natal, eu estou chegando à minha cidade natal. Voltei da cidade natal, eu estava na minha cidade natal e agora eu estou na minha cidade original, tá? Então, são esses verbos aqui que trabalham com o aonde. O material de vocês tem tudo isso, tá, gente? Vou apagando aqui porque senão a tela fica poluída. O mal e mal, esse já tá bem mais... Lembram da minha outra garrafa? Que era do Ed? Perdi. Perdi ontem, antes de ontem. Eu tava indo ao hospital e larguei em algum lugar lá e não sei. Como eu tava muito, muito ruim, passando muito mal mesmo, eu falei, ai, não vou voltar atrás dessa minha garrafa. Aí eu larguei. O mal e mal. O mal é o contrário de bem e o mal é o contrário de bom. Este daqui, vocês nem precisam decorar isso por enquanto, tá? Isso aqui é um advérbio, porque ele mostra uma circunstância de alguma coisa, e isso aqui é um adjetivo. Mas isso vocês nem precisam decorar, você só precisa saber o uso correto. Como é que você faz para decorar? E aí eu sempre utilizo o macete do lobo mau. Então eu tenho o meu lobo, que vai lá na casa da Chapeuzinho para comer a Chapeuzinho vermelho. Então eu tenho o lobo mau. Eu posso escrever assim? O contrário de lobo mau é lobo bom, certo? Certo, ó, tem o lobo mau e tem o lobo bom. Pronto. Qual é o macete para você nunca mais errar? Lobo mau não fala al, fala al, al. O lobo faz au, au. Então ele faz mal, mal. Então sempre que você tiver, ó, falei grosso, né? Sempre que você tiver esta dúvida, lembre do lobo mau. Então é lobo mau e lobo bom. E não pode ser mal com L, porque o lobo faz mal, mal e não al, al, tá? Então matou aí mais um. Esse aqui é outro pelo amor dos deuses, que nós temos muito... Ó, ficou comida aqui no meio. Que nós temos muitos erros. Olha só. Meio. Meio é um pouco, tá? É muito comum a gente falar assim, ai, tô meia cansada. Porque como sou feminina, aí eu digo meia cansada. Não. Meia é metade. Meia é numeral. Tá? É porcentagem não, é uma parte, né? Meia. É fração. Veio a palavra. É fração. Então, eu tenho isso aqui, ó. Meia. Metade. Ou eu tenho isso aqui. Meia. Tá? Uma meia de pôr no pé. Por que é meia de pôr no pé? Porque são duas. Então, eu pego uma só, vira meia. Então, eu tenho meia. Olha aqui. Se eu disser estou meia triste, é isso aqui. É uma meia que está triste. Tá? Então, meio. Meia é numeral. Vamos. Ah, eu amo esse aplicativo aqui. Ó. Eu não uso
o slide, esse daqui é um de PDF, porque do slide ele não faz essas coisas. E daí você fica, eu acho que vocês já viram até uma aula que eu usei o slide, uma merda, lá do TAF, né? Muito ruim de usar. Aqui não, é todo facinho. E o meio, significa um pouco. Então, se eu quero dizer que eu estou cansada, eu quero dizer que eu estou um pouco cansada. Então, é meio cansada. Por favor, não erremos mais, tá? E meia, se eu tiver a metade, então é meia laranja e não meio laranja. Meio abacaxi. Não é meio abacaxi, é o abacaxi. Mas o abacaxi está pela metade, então é meia metade do abacaxi. A meu ver e ao meu ver. O correto, minha gente, não é ao meu ver, é a meu ver. Porque eu não utilizo artigo nessas expressões. Então, esse tipo de expressão, ele é formado... Opa! Ele é formado sempre somente pela preposição, tá? Então, sempre que eu tiver uma opinião, todas essas expressões que trazem opinião de juízo, né? Um juízo ou uma opinião, todos eles serão sempre somente com a e não ao. Então, eu tenho aqui, ó, todos eles. A meu ver, a seu ver, a nosso ver, tá? Então, essa ideia de opinião é sempre com o azinho, sem a presença do artigo aqui no meio. Ele está a par do assunto, não é ao par, é sempre a par. Por quê? A ideia de opinião, tá? Esse aqui não é tão comum pra gente, a gente não cai tanto em prova, mas a gente fala muito errado, né? Então, o correto não é supérfluos, é superfluo. Que ruim de falar. É superfluo. Ó. Então, o correto é assim. Não é supérfluo. Minha mãe fala supérfluo. Ai, minha filha, para de comprar essas coisas supérfluas. Não. O correto é superfluo. Fluiu. Lembra de fluir, tá? Fluir. E por que isso acontece? Porque vem do latim superfluo. Superfluo, que é algo desnecessário. É um prefixo latino que serve para desnecessário. Então, superfluo, superfluo, beleza? Por isso que é superfluo. Por hora e por hora. Esse daqui cai em prova e esse daqui a gente também erra. Tanto na redação, vou apresentar só mais um, que é dos óculos e do proibido. E aí eu vou fazer uma outra aula, tá? Que senão vai ficar muito longo. Por hora, minha gente, quando eu falo isso aqui, ó, eu estou falando de quantidade de horas de relógio, tá? A hora do meu relógio. Esse daqui, ó, significa a mesma coisa de por enquanto, tá? Por enquanto. Então, vamos lá. Se eu tenho uma hora marcada e é um intervalo de horário, eu vou usar hora com H. O médico atende até 2 pacientes por hora. Por hora. E aí eu estou falando de tempo de relógio. Então, em 60 minutos, o médico atende 2 pacientes. Então, por hora do relógio, ele atende 2 pacientes. Então, marca o intervalo. Aguardando minha hora de ser aprovada, porque eu tenho um tempo oportuno ou programado, tá? Um tempo oportuno ou programado. Lá no futuro, eu estou esperando lá no futuro aquela hora programada que vai acontecer a minha aprovação. Então, também é hora com H. Quando eu tiver dizendo por enquanto ou no momento, é sem H. Olha que bacana. Por hora, então por enquanto, neste momento, o estacionamento está sendo cobrado R$10 por hora. Não era para ser a hora, era ser por hora. Fica melhor. Ó. Por hora, o estacionamento está custando R$10 por hora. Tá vendo? Então, o tempo cronometrado
e a oportunidade, né? Ali, ó, por enquanto. Por hora, vou aguardar o atendimento. Beleza? Não errem mais, cuidado com isso. Só mais esses dois e aí finalizamos a nossa aula. Gente, esse aqui é o que eu mais escuto dos marombeiros e eu quero morrer. É outro que me dá azia. Costas é plural. Isso aqui chama, deixa eu ver o nome aqui, pluralia tantum. Eu não sei nem pronunciar isso no latim. Está no latim, pluralia tantum. Por quê? São termos que mesmo que sendo um só, na verdade são dois, são os dois lados da costas, ele vai ser sempre no plural. Assim como óculos. Tem duas perninhas, então óculos, tá? Então sempre meus óculos e minhas costas. Aí esses dias eu vi um vídeo assim, ai, porque eu treino mesmo a minha costa. Eu treino mesmo a minha costa. Eu quase infartei escutando aquele áudio. E foi um áudio que viralizou e todo mundo fazia. Quando pega, acho que é trend que chama, não lembro. Que você viraliza o áudio e você fica regravando em cima, né? Meu Deus, eu queria morrer, porque todo mundo postava treino de costas e, ai, minha costa, minhas costas, pelo amor de Deus, tá? Então, é um pluralia tantum, é um termo que só existe, ó, tá escrito aqui, ó, só existe no plural. Sabe quem mais antigamente era assim? Calças, só existia no plural, porque eram duas pernas. Tesouras, também, que tinham duas perninhas que corta, também eram só no plural. Cuecas também, por causa dos dois espaços de perna. Hoje não. Hoje calça existe no singular, tesoura também, cueca também, tá? Mas esses dois aqui, meus óculos e minhas costas, no plural. E esse daqui é o nosso último de hoje. Sempre que eu tiver essa expressão cai muito em prova e a gente erra muito, tanto na redação quanto no nosso dia a dia. Sempre que você tiver essa expressão, por exemplo, é proibido, é necessário, é caro. Eu tenho um verbo ser, e ele vem apresentado como o é. E eu tenho aqui do lado um termo determinante. Eu tenho aqui um substantivo, ou às vezes um adjetivo, do lado. Quando ele vai para o singular, quando ele vai para o feminino e quando ele fica no masculino. Você tem que observar o que vem depois. É proibido. Ó, começou a minha ação, tá na hora de dar o rolê. Entrada. É necessário. Pagamento. É caro. Cerveja. Tá. Então, o que é que está acontecendo aqui? Se não tiver um artigo, se não tiver um artigo aqui no meio, se não tiver um artigo aqui no meio, ele vai ficar sempre no masculino. É proibido a entrada, é necessário pagamento, é caro cerveja. Beleza? Mesmo que aqui cerveja seja feminino, mesmo que a entrada seja feminino. Agora, se eu colocar aqui um artigo, vai ficar, é proibida a entrada, é necessária, não, pagamento não dá, né? Pagamento vai ser sempre masculino. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É necessário, aqui, ó, higienização. Eu acho que tem até o exemplo ali embaixo, mas eu não coloquei. Então, é necessário higienização. É necessária a higienização das mãos ou do ambiente. Então, se tem o artigo na frente, o artigo depois, muda a ordem. É cara a cerveja. Por que é que isso acontece, minha gente? Por que é que é assim? Provavelmente você não prestou atenção. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque nós temos um termo deslocado. Opa.
A ordem é essa. A entrada é proibida, a higienização é necessária, a cerveja é cara. Se eu tiro aqui, fica entrada proibido, nada mudou, tá? Higienização é necessário, cerveja é caro. Olha que bacana, tá vendo? Então, esta é a regra. Belezinha, clara para nós. Finalizamos então esta aula aí. Não vou continuar com muito conteúdo, porque senão começa a ficar cansativa a aula para vocês. Mas eu vou finalizar, que tem bastante coisa, tá? Eu vou recortar o material. O material de vocês provavelmente já não vai aparecer essa parte aqui. Eu vou jogar isso aqui para a próxima aula. Não sei se vem na sequência. Vocês sabem que as nossas aulas semanais aqui nem sempre são na sequência. E estou devendo para vocês, Banca CESP e Banca IBAD, o edital, que eu vou fazer uma análise bem detalhada do edital. Por que eu não gravei agora? Porque eu montei o material e eu não sei aonde eu salvei. Por que é o aonde? Porque eu falei errado. Onde eu salvei. Eu não sei em que parte do computador eu salvei. Se eu não achar, vou ter que escrever tudo de novo. Porque eu coloquei o edital e questões. Edital, explicação e questões. E aí eu vou ter que fazer tudo de novo e eu não achei. Tá? Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, que não serve só para o nosso dia a dia, mas também muita coisa aí para o seu concurso, tá bom? Super beijo. Já já a gente volta.